Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Só Esportes. A minha coluna desta semana tratará de um tema que tem gerado bastante discussão no ambiente jurídico desportivo, mais especificamente na parte trabalhista. Isto porque tivemos algumas decisões recentes que geraram bastante polêmica, onde se concedeu um benefício específico previsto na lei das sociedades anônimas do futebol a clubes constituídos ainda na forma de associações sem fins lucrativos. Estas decisões que beneficiaram até então a Portuguesa de Desportos aqui no estado de São Paulo e ao Vasco da Gama e o Botafogo no Rio de Janeiro têm como principal característica autorizar que estes clubes apresentem um plano de credores para que as suas dívidas sejam quitadas na forma do artigo 14 da Lei 14.193 de 2021, especificamente a Lei das SAFs. E este artigo 14 e 15, ele trata especificamente desse regime centralizado de execuções, que, em linhas gerais, é a possibilidade do clube quitar seus gigantescos passivos, tanto trabalhistas, mas essa regra também vale para as dívidas de natureza civil, em um regime especial de pagamentos, onde haverá a apresentação de um plano para os credores e essa dívida será paga em um prazo de até 6 anos e com a destinação de parte das receitas para que um juízo único, concentrado das execuções, faça a divisão desses valores entre os credores. E a lei, repito, a lei específica para as SAFs, ela autoriza ainda que, caso o clube, ao final dos 6 anos, comprove que quitou pelo menos 60% do seu passivo original, há a possibilidade de extensão do prazo para mais 4 anos, sendo que nesta hipótese o percentual de repasse das receitas correntes do clube para a quitação das dívidas diminui. Antes era em 20%, com a extensão para mais 4 anos há a possibilidade de redução, inclusive dessa alíquota, para 15%. A grande questão, o grande debate é: podem os clubes que mantêm-se especificamente no formato de associações sem fins lucrativos, portanto, não utilizando da totalidade da lei das SAFs, podem esses clubes se beneficiar de um artigo específico da lei das SAFs? É uma questão bastante polêmica, nós já tivemos uma decisão no tribunal, a concessão destes benefícios pelos presidentes dos tribunais regionais, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, mas nesta última semana, a decisão específica do TRT do Rio de Janeiro, em que possibilitava ao clube de regatas Vasco da Gama pagar as suas dívidas calculadas em mais de 90 milhões de reais por meio deste regime centralizado de execuções, esta decisão foi reformada por uma desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Portanto, enquanto gravo esta coluna, as execuções trabalhistas do Vasco da Gama não poderão ser quitadas por meio dos termos da lei da SAF. Agora, bom, a minha opinião pessoal é de que, de fato, para que os clubes possam se beneficiar deste artigo da lei, eles devem sim, como condição obrigatória, se adequar à totalidade da lei. Porque a lei traz bônus, mas também traz ônus. E o clube não pode querer se utilizar de fragmentos da legislação para se beneficiar, sem se adequar à totalidade da lei, às imposições e rigores que a lei da SAF traz. Um outro aspecto que forma meu convencimento pela não possibilidade dos clubes aderirem a somente parte da legislação é de que justamente essas alíquotas que eu mencionei
de 20% nos primeiros 6 anos e 15% na extensão para mais 4 anos, ela, por força do artigo 10 da lei da SAF, ela prevê que estes recursos virão exatamente das receitas obtidas pela SAF que serão destinadas ao clube originário, chamamos assim. Portanto, demonstra que a forma de pagamento dos credores, de modo centralizado, deve sim obedecer à prévia criação de uma SAF que assuma o compromisso de repassar tais valores. Outro aspecto bastante interessante que a gente precisa discorrer sobre o papel da Justiça do Trabalho na manutenção das atividades econômicas, inclusive dos clubes de futebol, deve ser uma análise bastante criteriosa, mas com bastante equilíbrio. De fato, não é lógico que um clube sofra a execução de um valor acima de 90 milhões de forma imediata, de forma única, pois certamente restrições, penhoras, até alcançar este montante, tem a condição, ainda que as penhoras se limitem a percentuais das receitas mensais, ao que me parece no caso específico do Vasco, esse percentual estabelecido é de 30%, mas ainda assim esta forma de execução forçada contra clubes de futebol, no exemplo específico do Vasco da Gama, tem sim o condão de inviabilizar a atividade econômica. Portanto, inviabilizando a atividade econômica, não somente os atuais credores deixarão de receber os seus valores, como também surgirão novos e novos e novos credores ante a necessária e consequência direta contração de novas dívidas pelo clube que sofra tais formas de restrições judiciais. Mas a Justiça do Trabalho deve ter bastante equilíbrio, pois também não pode garantir que clubes que tenham dívidas gigantescas, passivos trabalhistas e cíveis gigantescos, possam continuar a contrair novas dívidas no mercado do futebol. Há que se analisar essas situações, uma análise bastante criteriosa, no caso concreto, para que os devedores, os clubes devedores, honrem sim as suas dívidas, mas da forma menos traumática possível, inclusive este um dos princípios da execução prevista no Código de Processo Civil, certamente aplicável de forma subsidiária também nas execuções trabalhistas. Pois bem, este é sim um tema bastante polêmico e que veremos novos desdobramentos certamente nos próximos dias, mas repito, há que se analisar o estímulo que se está apresentando aos clubes em se transformarem em sociedades anônimas do futebol ou criarem as sociedades anônimas do futebol, se forem concedidos benefícios previstos na lei para clubes que não aderirem à sua totalidade. Me parece que, além de não trazer uma efetividade para o pagamento dos credores, há sim um desestímulo a que os clubes adiram aos termos da nova legislação que trata do tema. Pois bem, este foi o meu assunto de hoje da coluna no canal Só Esportes. Vocês que gostaram, deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Só Esportes. Nos vemos na coluna da próxima semana. Um abraço e até lá!